Mas eu olhava essas mulheres e parece que às vezes as mulheres estão em outro patamar, né? Mulheres que fizeram coisas sensacionais, a gente pode achá-las na Bíblia. Então, pensando um pouco sobre maternidade, sobre influência, sobre legado, eu queria contar a história muito rápida de uma mulher que não está na Bíblia, mas está na história da humanidade. Com certeza a história dessa mulher nos impressiona profundamente. Ela se chama Susanna Wesley. Talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez o sobrenome é conhecido, mas ela não governou um país, ela não liderou um exército, ela não ficou famosa diante do mundo, mas ela formou filhos. Qual o grande feito dessa mulher? Ela formou filhos que impactaram milhões de pessoas. Isso nos ensina algo muito poderoso, que às vezes as pessoas mais importantes da história estão escondidas dentro de casa. Existe uma visão do mundo que muitas vezes acha que as coisas precisam acontecer em palcos, em tronos, e quem recebe todo o mérito são reis, líderes, homens famosos, algo público. Mas o que realmente acontece no reino muitas vezes é que muitas coisas acontecem anônimas dentro de casa, e quem pode receber o mérito, eu não tenho dúvida, são mães que ajudam a moldar, a esculpir o caráter dos seus filhos. Algo que muitas vezes é silencioso, algo que muitas vezes demanda um sacrifício gigantesco, algo que é invisível. E essa é a história dessa mulher chamada Susanna Wesley. Ela viveu na Inglaterra no século XVII, ela teve 19 filhos. Quem teve mais que 19 filhos aqui? Quem teve 19, 18, 17? Quem teve muitos filhos aqui? 10, 9, 8? Quem? Alguém? Não? Imagina, hein? 19 filhos. Essa mulher passou por dificuldade financeira, ela teve perdas, ela teve sofrimento, ela teve pressões emocionais, uma rotina extremamente cansativa. Existe uma história de que ela perdeu a casa por conta de um incêndio, e um dos seus filhos, com 5 anos de idade, o último a ser salvo, de uma maneira miraculosa, porque ele ficou preso no segundo andar da casa, fogo pegando, e quase esse menino foi perdido por conta desse episódio que fez com que essa família perdesse tudo. Mesmo assim, essa mulher decide construir um lar fundamentado em Deus. E ela, por que ela tinha um lar fundamentado em Deus? Porque ela tinha tempo para ensinar a Bíblia aos filhos, ela tinha tempo para orar com os filhos, ela tinha tempo para discipliná-los individualmente, para ajudá-los a formar o seu caráter, para ensinar para os seus filhos sobre o temor ao Senhor. Talvez o mundo visse nessa mulher, ou talvez a gente possa ver nessa mulher apenas uma dona de casa, mas Deus viu nessa mulher alguém formando gerações, porque o impacto dessa mulher, dos seus 19 filhos, 2 dos seus filhos foram grandes nomes, um deles chamado John Wesley e o outro chamado Charles Wesley. E só para te falar, John Wesley liderou um grande avivamento espiritual que alcançou multidões. Em 50 anos, esse cara percorreu 400 mil quilômetros, pregou mais de 40 mil sermões, dá uma média de 3 sermões por dia, pastor Elise. Difícil, um por semana. 3 sermões por dia, 800 sermões no ano. A maior parte ao ar livre. Ele era considerado um cavaleiro, porque ele saía cavalgando e saía pregando. E além de um legado onde ele deixa mais de 300 discípulos, pregadores itinerantes, e mais 1000 pregadores lá na Inglaterra. John Wesley é considerado o grande fundador de uma igreja chamada Igreja Metodista, que hoje tem, só no Brasil, mais de 260 mil membros e mais de 1000 igrejas no Brasil. Isso é fruto da visão e da missão desse homem chamado John Wesley. O outro irmão dele, chamado Charles Wesley, preferiu a música. Um pregador e o outro compositor. Escreveu milhares de hinos, milhares, foram aproximadamente, alguns estudiosos dizem que entre 6.500, outros dizem até 10 mil hinos, de alguns que ainda são cantados até hoje.
Mas antes de existirem pregadores, antes de existirem compositores, existia uma mãe de joelhos, orando por eles. Antes do púlpito, existiu o discipulado dentro de casa. A história de Susana não é um acaso. Essa mulher que edificou o seu lar deixou para nós exemplo de legado. E eu gostaria, de forma muito rápida, meus 5 minutos estão quase acabando, para que a gente pudesse ver juntos o que podemos chamar de arquitetura do legado dessa mulher, as virtudes desta mulher no trato com seus filhos e o que a Bíblia pode nos ensinar sobre isso. O primeiro quadradinho da direita, ela entendeu o poder da formação espiritual. Susana ensinava seus filhos sobre Deus diariamente. Ela entendia um princípio bíblico poderoso, um versículo que a gente sabe de cor, lá em Provérbios 22:6. Você não sabe qual é? Não leio. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela se envelhecer, ela não vai se desviar. Ela sabia que os filhos não precisavam só de alimento, estudo e proteção. Os filhos precisavam de direção espiritual. Mãe, seus filhos precisam de direção, de formação espiritual. Ore com seus filhos. Ensine seus filhos no caminho que eles devem andar. A segunda coisa, fala sobre perseverança. Ela permaneceu firme mesmo nas dificuldades. A vida dessa mulher não foi nada fácil. 19 filhos. Ela enfrentou perdas, sofrimento, escassez, mas ela continuou, não desistiu de edificar a sua casa. Isso nos lembra o que Paulo diz lá em Romanos 5, no versículo 3 ao 5, ele fala, todo sofrimento produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Susana não edificou apenas paredes, mas ela edificou corações, produziu esperança na vida da sua família. Mães, não se cansem de produzir esperança na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Não desistam, perseverem. A caminhada é difícil, é muito complicado, muitas lutas, muitas dificuldades, mas perseverem, porque a perseverança traz para a família, para os filhos, o caráter aprovado. Isso dá esperança. A terceira coisa, existe uma cena muito marcante que os historiadores contam na vida dessa mulher. Quando ela queria orar em silêncio, ela colocava o avental dela sobre a cabeça, onde ela estivesse. Ela colocava o avental sobre a cabeça e os filhos já sabiam que quando ela colocava o avental sobre a cabeça, mamãe estava falando com Deus. Isso nos lembra um outro princípio, um outro versículo que você conhece de cor, 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Aquela mulher cultivava uma vida profunda de oração. Ela tinha certeza que nenhuma mãe consegue sustentar uma família, consegue sustentar filhos apenas na própria força, precisa da força de Deus. Mães, orem pelos seus filhos, não desistam dos seus filhos, continuem orando. Eu tenho testemunho, minha mãe está aqui, eu vou viajar, ela fala, estou orando, eu estou viajando, tu já chegou, porque eu orei a madrugada inteira por ti. Eu falo, mãe, dorme, mas ela quer orar sem cessar por mim. Mães, não parem de orar, porque essa oração que faz a diferença, que protege seus filhos, essa oração que faz que seus filhos permaneçam. A quarta e última coisa, essa mulher, talvez, com muita sinceridade, quem nunca tinha ouvido falar de Susana Wesley, levante a mão para mim, por favor. Uma mulher que não teve reconhecimento. Realmente o impacto para aquela mulher na história, ninguém sabe, ninguém compra livros sobre ela. Mas a gente sabe de um Deus que trabalha muitas vezes assim, no silêncio, nos bastidores, um Deus que trabalha no secreto. E aquela mulher que parecia simplesmente uma mãe, mais uma mãe, cuidando de 19 filhos, teve um impacto gigantesco
porque ensinou a verdade para os seus filhos, porque orou pelos seus filhos, porque perseverou independente do reconhecimento, a nossa herança, o nosso reconhecimento, qualquer recompensa que nós podemos, que você possa ter, mãe, eu tenho certeza que não está, às vezes, no obrigado do seu filho, que às vezes nós esquecemos de fazer, numa ligação, num abraço, num beijo, qualquer reconhecimento está de Deus, que pode dar todas as coisas, mas nós filhos, agradeça, ore também pela sua mãe, ligue, procure, abrace, beije, fale te amo, porque elas também desejam isso. Nós sabemos que o mundo valoriza muito mais quem aparece, mas Deus valoriza quem forma vidas. Talvez você, mãe, pense hoje, eu faço tão pouco, ninguém vê meu esforço, minha rotina é tão comum, mas essa mulher nos ensina que uma mãe pode mudar o mundo sem sair de casa. Essa mulher mudou o mundo através da vida dos seus filhos, sem sair de casa, porque permaneceu fiel. Nenhum esforço, irmãos, na construção de um lar é desperdiçado no reino dos céus. A oração muda destinos, a oração ensina, o ensino molda gerações. A presença da mãe gera segurança e a fé da mãe produz legado. O maior ministério de uma mãe é aquilo que ela constrói diariamente dentro do coração dos filhos. E aí, quando a gente contar histórias sobre a humanidade, quando a gente contar histórias para os nossos filhos, para os nossos netos, podemos lembrar de muitos famosos, mas podemos lembrar também de mães, as nossas mães que oram, que perseveram, que ensinam a palavra e que sustentam famílias pela fé. Essas mães que estão deixando marcas eternas nas nossas vidas. E essa mulher é prova disso. Uma mulher comum, mas usada por Deus para impactar o mundo inteiro. Assim como você, mãe. Você pode mudar o mundo através da vida dos seus filhos. Nunca desista de nós, tá bom? Sem oração, sem o cuidado, sem a fé, a perseverança de vocês, nós estamos perdidos. E o meu desejo é que Deus abençoe profundamente cada uma de vocês que está aqui presente nessa manhã. É um prazer tê-las aqui e eu queria orar por vocês. Eu queria que as mães ficassem de pé. Como as mesas estão muito pertinho, eu vou chamar vocês para ver. Mas se vocês podem ficar de pé. Eu queria chamar o Silas aqui para fazer essa oração, para orar por cada uma das mães. Venham aqui, mães, vai. Que aí os filhos podem ficar de pé, estender as mãos. Venham, mães, por favor, devagarzinho. Vem aqui com a gente.